Muito bom dia, maravilhosa, amada, ungida, separada. Aquela que se fizer a sua cama no mais profundo abismo será encontrada por Deus. Aquela que, mesmo que se escolher caminhar com as suas próprias pernas para o vale da sombra da morte, não vai temer mal nenhum, porque o Senhor está com ela, porque a vara e o cajado do Senhor vão consolá-la. Aquela que sabe que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor vão persegui-la todos os dias da sua vida e que ela poderá habitar na casa do Senhor para sempre. Meu coração está em festa, minha amiga, porque Deus é bom, porque Deus é bom conosco, porque a sua graça é irresistível. E você já viu aí, amiga, que hoje o nosso best veio de paulada de novo. E o tema do meu áudio para você é como depender de Deus. Se nós formos numa exegese bem no detalhinho, né, você vai perceber que não aparece a palavra depender de Deus, as palavras depender de Deus. Mas o texto remete exatamente isso. O texto é de Romanos 15:18 e a versão que eu vou ler hoje é da NVT e diz assim: "E no entanto, não ouso me vangloriar de nada." O best, o apóstolo Paulo dizendo isso. O brabo já tinha feito viagem missionária, escreveu todos esses textos maravilhosos que nós estamos lendo, e ele está dizendo: "Eu, vírgula, no entanto, vírgula, não ouso me vangloriar de nada." E ele vai usar a palavra exceto aqui, então ele diz: "Eu não vou me vangloriar de nada", mas ele diz: "Exceto uma coisa na qual ele se gloria, exceto do que Cristo fez por meu intermédio, a fim de conduzir gentios a Deus." Então ele está dizendo: "Deus fez algo por meu intermédio, que é a única coisa da qual eu me glorio, e isso é o fato de eu ter conduzido gentios a Deus, por minha mensagem e pelo meu trabalho." Meu coração ficou assim, cheio quando eu li esse texto hoje. Porque o Paulo está falando do seu ministério, mas ele se recusa a colocar a si mesmo como protagonista desse ministério. Ele fez muita coisa, ele viajou, pregou, plantou igrejas, sofreu perseguições, naufrágios, mas quando ele olha para o resultado, ele diz essencialmente: "Foi Cristo que fez por meu intermédio." Amiga, eu já vou dizer para você se inscrever nesse podcast para você não perder os episódios. Se inscreve para você não perder os áudios que eu vou mandar para você. Paulo vai dizer assim, ó: "Não ousarei falar." Paulo está falando nesse versículo, amiga, que como alguém que foi chamado para ser o apóstolo dos gentios, ele poderia apresentar o currículo dele, mas ele estabelece um limite para aquilo que ele se gloria. Ele só fala daquilo que Cristo realizou através dele. E ele diz: "Eu tenho motivo para gloriar-me em Cristo Jesus." Olha como ele não está numa falsa humildade, dizendo: "Não, eu não fiz nada, eu sou o menorzinho, eu sou pequeno." Paulo realmente trabalhou, mas ele distinguiu as 2 coisas. Ele distinguiu o instrumento, que é ele, do autor da obra. Ele está dizendo: "Eu sou um instrumento que Deus usou, mas o autor da obra é o próprio Deus." Ele está dizendo: "Eu sou um instrumento, amiga, mas é Cristo que realiza." Isso é muito lindo. Me conta aqui também, amiga, como está sendo a sua experiência ao longo da sua jornada ouvindo aqui um áudio para você. Vai ser muito legal ouvir e ser edificada também a partir da sua perspectiva. Você vai lembrar que o áudio de ontem foi falando sobre como essa edificação e admoestação é mútua. Então, me edifica também, me diz aqui como é que está sendo a sua experiência. Paulo vai dizer assim, ó: "Cristo fez por meu intermédio." A expressão grega aqui é uma expressão que traz a ideia de realizar, produzir, efetuar. Ele está dizendo por meio de mim. Ele não está dizendo: "Olha o que eu fiz para Cristo." Ele está dizendo: "Olha o que Cristo fez através de mim." Você vai lembrar do texto de Romanos mesmo, em que ele vai dizer: "Apresentem o vosso corpo como culto santo, puro, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional." É isso que ele tem em mente. Ele está dizendo: "Olha o que Cristo fez através de mim." Ele não está dizendo: "Amiga, olha o que eu fiz." E nem está dizendo: "Olha o que eu fiz para Cristo." Ele está dizendo: "Eu, revestido do próprio Cristo, fiz coisas, porque Cristo fez através de mim." E isso, amiga, não elimina o esforço humano, a diligência, a dedicação, a entrega, a organização, o planejamento, as horas de estudo. Cristo está fazendo aqui através de mim, ele está usando a minha boca como profeta dele. Profeta no sentido essencial da Bíblia, que é alguém que profetiza a palavra, que expõe a palavra, que usa a sua boca para falar sobre a palavra. Eu estou sendo profeta de Deus para a tua vida hoje, para a tua vida e para a minha vida hoje. Isso não me isenta do esforço de pegar o texto, de ler o texto, de fazer a exegese, de entender o que as palavras significam, de me aprofundar nessas palavras, nesses contextos.
Mas na hora que eu for falar sobre isso, eu tenho que dizer: "Olha o que Cristo fez através de mim". E quando Paulo diz: "Eu não fiz nada, Deus fez tudo", ele não está dizendo que ele ficou parado, porque poucas pessoas no Novo Testamento trabalharam tanto quanto o nosso mestre. Ele viajou, pregou, ensinou, sofreu, planejou, escreveu, mas ele está dizendo: "A eficácia não vem de mim". Na teologia reformada, amiga, isso conversa muito bem com o que a gente chama de doutrina da providência, que é Deus realiza os seus propósitos utilizando meios humanos reais. Deus executa os seus propósitos usando pessoas normais como eu e você. Eu vou tossir, tá, amiga? Desculpa. E isso é maravilhoso. Isso é lindo de ver. Ele vai falar também sobre o motivo. Ah, amiga, eu não sei se eu falei isso, eu tenho falado isso no final dos áudios, mas não necessariamente todo mundo presta atenção no que eu falo no final do áudio, né? Se tiver alguma agenda na sua igreja, algum convite para ministração para adolescentes, para mulheres, para casais, para a igreja inteira, para a exposição do texto bíblico, para que a profecia da palavra seja dita e seja trazida para o meio da igreja, me mande uma mensagem. A agenda está aberta para isso, porque é hora de profetizar a palavra e de edificar a igreja sobre a palavra, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sobre a verdade infalível de Cristo, tá bom? Então, me manda uma mensagem que a agenda está aberta. E aí, ele vai dizer assim, ó, para conduzir os gentios à obediência. A obediência por fé. Paulo abre a carta falando sobre conduzir os gentios à obediência e perto do final, ele volta para o mesmo tema. O ministério de Paulo não era para conseguir seguidores, para construir reputação, para ser admirado, ou simplesmente para convencer intelectualmente as pessoas. Era para que as pessoas chegassem à obediência de Cristo. E ele vai dizer que não é por palavras e por obras. Na verdade, por palavra, não é no plural, e por obras. O ministério de Paulo ele não acontecia através daquilo que ele falava, mas havia palavra e vida, ou seja, palavra e obras. Em síntese, ele está dizendo, amiga, Cristo realiza, Paulo é instrumento, e o Espírito Santo que opera em poder. O Espírito Santo que opera em poder. E por que que isso me fez pensar na dependência de Deus, que foi o tema que eu coloquei, né, que é como depender de Deus, se sujeitando a Ele, entendendo o que eu falei da doutrina da providência, que é Deus realiza os seus propósitos, mas Ele faz isso por meios humanos. Nós somos representantes de Deus no mundo e nós precisamos curvar a nossa cervical, a nossa vida e dobrar os nossos joelhos diante de Deus para depender dele. Na prática, amiga, você ensina o seu filho no caminho, mas é o Senhor quem transforma o coração dele. Você aconselha uma amiga, uma conhecida do trabalho, mas é o Espírito quem produz a mudança nela. Você prepara o seu trabalho, mas você não controla os resultados. E eu me identifico tanto com isso porque eu sou uma pessoa extremamente diligente, competitiva, planejadora, arrojada no trabalho. E tantas vezes não obtenho os resultados que eu esperava, porque os resultados que eu espero são sempre muito grandes. Porque Deus me chamou para coisas grandes. Mas eu preciso entender, e você também, amiga, que nós temos que depender do Senhor. Eu preparo o meu trabalho, eu planejo o meu trabalho, mas eu não controlo os resultados. E isso tanto é no sentido de quando não sai como eu planejo, quanto quando eu coloco uma semente na terra e isso me dá uma colheita gigantesca, porque Deus multiplica isso. Eu compartilho o evangelho, mas eu não produzo conversão. É disso que Paulo está falando. Ele está dizendo, eu fiz tudo isso com diligência e com o máximo de trabalho possível, mas a obra é de Cristo. É Ele fazendo através de mim. Minha amiga, compartilha esse áudio com alguém que você lembrou, com uma amiga, com um amigo, para que essa pessoa também seja edificada. Me conta aqui como está sendo a sua experiência. E nunca esquece que nele, em Cristo e somente em Cristo, nós vivemos, nos movemos e existimos. Beijinho e até amanhã.